Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think as I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, estamos aqui na manhã de segunda-feira para fazer esses bastidores de Goiás 1 Vasco. Antes de a gente passar aqui os melhores momentos da partida e a coletiva de Ramon Dias, desse resultado aí catastrófico para o Vasco, que mantém o Vasco no Z4 e numa situação muito delicada e muito difícil. O Vasco só tem 8 partidas e o Vasco tem que somar 15 pontos. 15 pontos para o Vasco tentar se livrar da Série B ano que vem. Primeiro vamos mostrar aqui uma das pessoas causadoras da merda que hoje está instalada no Vasco. Então eu acho isso um ato de hipocrisia de muita gente que vem falando coisas aí da SAF do Vasco, da 7777 Partes, do associativo de Jorge Salgado, que todo mundo aqui nos nossos canais a gente avisou que isso iria acontecer. E o senhor Edmundo, na sua live, disse que se o Vasco cair novamente, vai fazer uma rebelião, haja o que aconteceu. É uma hipocrisia muito grande, pois o Edmundo hoje é da Sempre Vasco e apoia o Pedrinho, o candidato que é da situação, anotem bem, candidato da situação, da atual gestão do Vasco, da atual gestão da SAF, de Josh Wander, da atual situação do associativo de Jorge Salgado. Então ele veio dizer isso aí, é uma pura balela e uma pura mentira, pois seu companheiro Pedrinho é candidato a presidente, a situação, a manter isso que está no Vasco. E se é manter isso que está no Vasco, é o Vasco ano que vem jogar uma Série B.
e com a 7777, que é a principal causadora da tragédia do ano do Vasco de 2023, do caos que foi feito nesse primeiro ano de SAF com a 777 Partners. Veja o que Edmundo falou, que é uma verdadeira hipocrisia. Eu acho que não há o mínimo cabimento, né, do Edmundo estar falando isso, pois hoje os únicos que podem mudar uma situação é a oposição. Oposição, a palavra oposição, que são contra essa merda que está aí. E hoje o candidato de oposição que está unindo praticamente todos os grupos políticos de Vasco, oposição, se chama Luiz Roberto Levenciano. É o único. Desculpem, gente, é o único que pode mudar alguma coisa no Vasco ano que vem. Então o que o Edmundo falou aí é pura balela, pura mentira, pura falácia, pura hipocrisia. Pois o grupo dele, da Chapa Amarela, botou o seu Pedrinho aí para ser candidato, para tentar manter esses contratos blindados e essa merda que hoje está aí instaurada no Vasco há 3 anos, principalmente com a gestão de Jorge Salgado, junto com o golpe que foi feito com o senhor Júlio Brandt, que é também candidato aí a presidente. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Na ordem, o Edmundo falando essa hipocrisia, nessa falácia, essa besteira, e depois os melhores momentos aí de Goiás 1, Vasco 1, e encerrando com a coletiva do Ramon Dias, que ontem, meus amigos, meu Deus do céu, só fez merda. Eu gosto dele, mas ontem ele é um dos principais causadores desse empate. Por milagre, se não fosse o Léo Jardim, que hoje está queimando a minha língua, realmente é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco já teria caído há muito tempo. Valeu, pessoal, grande abraço. Mas, cara, que pouca vergonha. Que pouca vergonha esses caras estão fazendo com o nosso clube, cara. Se o Vasco não permanecer na primeira divisão, não vai ser o primeiro rebaixamento. Eu não vou deixar de ser Vasco, de maneira nenhuma. Mas eu vou liderar uma rebelião. Que os torcedores façam uma merda, de verdade. Que aí prejudique geral mesmo.
justamente o que o time precisava em campo. Calma, tranquilidade, equilíbrio. E hoje, no finalzinho da partida, uma situação de campo que extrapolou o campo, parece que faltou um pouco dessa tranquilidade, houve uma desorganização que acabou cedendo o empate para o Goiás. Como é que foi a tua leitura desse jogo de hoje, principalmente desses minutos finais? No, creo que la cosa de la estrategia era en el primer tiempo tratar de ser correcto, porque venimos a 48 horas solamente de jugar y la recuperación que íbamos a tener no iba a ser la mejor para todo el plantel. Y decidimos que teníamos que estar tranquilos, manejar los tiempos, pasar 45 minutos y seguramente en el segundo tiempo íbamos a poner todos los jugadores para poder estratégicamente complicarlo. Y yo creo que así pasó también, porque tuvimos 4 chances de ataque, que por ahí la finalización no fue de la mejor y también convertimos el gol. El equipo en ese sentido estuvo bien, lo único lamentable que fue la expulsión y la última jugada de una pelota cruzada que por ahí no estuvimos bien para marcar, pero creo que nosotros merecimos más que ellos, tuvimos más chance para poderlo ganar. Es una lástima que no lo hayamos ganado, pero bueno, ahora tenemos que pensar también en lo que viene, que todavía queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y tenemos que seguir luchando. Ainda sobram alguns jogos, mas esse era o tipo de jogo que eu imagino que vocês tivessem calculado como um jogo mais propício para uma vitória. Como é que fica agora recalcular isso para o próximo jogo que você ainda perde? No, pero todo acá, no, todos los partidos son diferentes y todos los partidos tenés que programar. Ahora tenemos la vuelta de Paulinho, de Rossi, tenemos Eric, tenemos 4 jugadores y ahora tenemos más el punta, más Paulo que no lo vamos a tener, así que vamos a tener que preparar el partido. Eran muchas ausencias y lo que por ahí me sorprendió que en estos últimos 2 partidos tuvimos 3 expulsiones y de jugadores que son jugadores importantes. Ojalá que en el futuro no vuelva a pasar, porque si no prácticamente vamos a quedar con muy pocos jugadores para poder jugar. E aqui você atribui 3 expulsões em 2 jogos. ¿Cómo? Aqui Sí. você atribui. A mí me sorprendió porque fueron jugadas por ahí, no jugadas primero de amonestación. En la primera Paulo yo creo que no era para amonestarlo, y medio apresurado los árbitros para sancionar, principalmente a los de Vasco, no los de los demás. Si no, a Vasco lo tienen muy cortito. Boa noite, professor. Te perguntar, Pedro Paulo da Rádio Universitária, a sua escolha de começar com o Payet e com o Peck no banco, o que te levou a isso? E você faz as contas, né, para escapar do rebaixamento, quantos pontos você prevê que o Vasco tem que fazer até o final? Que pronto. ¿Por qué arrancaste con Payet y Peck en el banco? ¿Y la cuenta de cuántos puntos necesitamos para salir de esa situación? No, pero venimos hace 48 horas de jugar. La recuperación no solo de Peck y de Payet y de los otros, porque no están, es muy corto el tiempo de recuperación y no te da para jugar los 90 minutos. Hubiéramos ido, creo que estuvimos bien en el segundo tiempo porque tuvimos 5 situaciones que no pudimos ser contundentes ahí, si no lo hubiéramos ganado mucho más fácil. Ainda bem antes do jogo, a escalação escolhida pelo técnico Ramon Dias deixou os torcedores vascaínos bem apreensivos quanto ao rendimento do time. Ele mudou diversas peças que não estavam acostumadas a jogar como titulares nos últimos jogos do Vasco. Era uma mudança bem drástica naquele ponto de partida para também um jogo muito importante para o Vasco. E um começo com posse de bola bem igualitária por ambos os lados, mas com o Goiás tendo um jogo bem mais vertical que o Vasco e o Cruz Maltino encontrando muitas dificuldades para furar a defesa do adversário. A primeira finalização mais perigosa foi justamente do Vasco, com um cruzamento na área realizado por Lucas Piton, que estava fazendo a posição de uma espécie de ponta esquerda e que achou o Verrete para cabecear a bola. No entanto, o goleiro Tadeu do Goiás fez uma boa defesa. Mesmo assim, o Goiás esteve bem mais solto em campo e se apresentou bem melhor. O Vasco estava sem muita criatividade e também muito confuso quanto à sua objeção na partida, tendo em vista que tinha bem mais posse de bola, mas não sabia o que fazer. Algumas mudanças ocorreram e o jogo ficou bem mais aberto para os dois lados. O Goiás chegava mais,
porém era o Vasco que conseguia chegar com bem mais perigo, até que o Vasco, com o oportunismo de Verratti, conseguiu chegar ao gol. Foi a partir daí que o time cruzmaltino conseguiu desafogar um pouco mais em campo. Ainda manteve a posse por alguns momentos, mas viu o Goiás crescer bastante, motivado a algumas substituições. Mesmo com o Vasco tendo alguns contra-ataques, não estava se mostrando capaz de fazer o segundo gol e matar o jogo. A equipe não conseguiu suportar o volume de jogo do Goiás e, com uma peça a menos após a expulsão de Verratti, viu o time adversário chegar a um empate. Mais uma vez, o Vasco acaba perdendo a vitória nos minutos finais de mais um jogo importante, um empate fora de casa contra a equipe goiana.